Neste bloco, vamos saber sobre o comportamento de cães e a opinião de quem simpatiza com a causa animal. Cães de rua e comportamento. Sandro Moura trabalha há mais de 20 anos com vários tipos de cães, entre eles os cães que circulam pelas ruas e também que são adotados por pessoas. Ele vai conversar conosco sobre o comportamento de cães de ruas e a adoção, o que a pessoa precisa para, quando vai tomar a sua decisão, tomar uma decisão certa na adoção. Eu sou o Sandro Moura, já trabalho desde os anos 95, 96, trabalho com cães. A princípio era banho e tosa, de hotel, e depois eu fui me apaixonando por isso e comecei a trabalhar, a buscar o conhecimento em cima de comportamento, educação, psicologia. No começo eu passeava com os cães só de amigos, na década de 95, 96 por aí. Então, uma das coisas que eu busquei um conhecimento era na psicologia para resolver problemas de comportamento. Cães mal educados, cães que não tinham comportamento, porque a ideia das pessoas, até hoje existe isso de apenas adquirir um cão, mas não está preocupado se o cão serve, se o cão é apto para ela, se o cão... Então, esse é um problema que já nos acompanha há muito tempo e acompanha a cidade. Nós começamos com mostras de cães, nos anos 90 também, e nessas mostras de cães a gente sempre buscou trazer o conhecimento. Convidava as ONGs, convidava todo mundo para todo mundo conversar e já se via naquela época que existia um movimento. Então nós começamos com isso aí. E aí eu busquei uma qualificação em cães de rua, em saber como funciona a mente dos cães de rua, como eles se comportam, quando estão na rua e quando são adotados, ou quando estão, por exemplo, como é que é em abrigos, vão para abrigos, e como é que eles se comportam. Então, aí foi uma parte da minha vida que eu me dediquei, e tem dado muito certo. Até as pessoas gostam do trabalho, algumas não conhecem, algumas estão, mas é bem interessante isso. Reabilitar cães que estão na rua e alguém adotou, ou foi para algum abrigo, ou para algum protetor, e a gente ajuda na reabilitação desse cão. Em relação a cães adultos, quais as dificuldades? Na realidade, assim, são muitas as dificuldades, mas a pessoa, o que a gente sempre buscou trabalhar, incentivar, estimular, é o quê? Antes de adquirir um cão, a pessoa adquire o conhecimento sobre aquele cão. Não importa se é um cão de raça, conhecer a raça, conhecer o comportamento principalmente, tem que entender que existe um indivíduo, existe uma raça e existe um indivíduo. E também no cão vira-lata, no cão de rua, assim, existe o cão de rua, esses que andam, e quando a gente traz para casa, ele se torna um indivíduo que está na nossa casa. Então, o grande problema é a falta de preparo das pessoas. E as pessoas só vão se dar conta que o cão não é compatível a partir de 5, 6 meses de idade, aonde o cão começa a apresentar os problemas da juventude. Porque quando a gente pega um cão, é tudo alegria, tudo é maravilhoso, o cão é lindo, é filhote, é brincalhão, solta aqui, e depois ele começa a soltar o que o comportamento dele manda, que o instinto natural dele manda e o impulso natural dele manda, E aí é onde as pessoas começam a ficar preocupadas. E aí elas chamam profissional. Mas às vezes é um problema porque o cão já definiu, definiu aquele comportamento dele, aquela maneira que ele é. Por exemplo, cães hiperativos, cães grandes demais para pessoas que não têm muito pátio, cães que são agitados, e às vezes caem em pessoas que têm boa vontade, mas não é compatível aquele cão. Então aí que gera o grande problema. E aí os cães, lembramos sempre assim, eu sempre faço essa conta, que mais de 70% dos cães que são adotados, eles voltam para as ruas. Alguns não voltam para as ruas, porque as pessoas elas têm vergonha de ir lá na ONG e dizer, olha, esse cão não é para mim. Eu não tenho condições de ter esse cão.
Mas por que tu pegou? Porque eu não tinha uma orientação. Então esse é o nosso papel. Esse é um papel fundamental nesse processo de adoção. Até um humano, quando a gente vai adotar, a gente procura conhecer o comportamento, conhecer toda a história para tentar o máximo ir adaptando para receber aquele, tá? E muitas pessoas não estão preparadas. Vão por exemplo, vão na emoção, porque o cão está sofrendo, porque o cão está na rua, tudo isso é válido. Mas esquecem de antes pensar, opa, será que eu posso ter um cão desse tamanho? Ele vai crescer? Como é o comportamento dele? O que eu faço nos primeiros dias? Então, isso as pessoas cortam. E só vão sentir a necessidade disso a partir dos 4 a 5 meses de idade, onde o cão começa, que seria nossos 14, 15 anos de idade, aonde a gente está no momento que vem todas as nossas expectativas, conhecimento, a gente quer buscar o conhecimento, tá? Vem a testosterona, vem aquela coisa toda, e os cães é exatamente igual. Aí a pessoa diz, pô, mas late demais, não para, não obedece. Então esse é o problema maior. E com relação a cães adultos, ainda a dificuldade é maior? Às vezes a dificuldade é maior, porque o cão adulto, ele tem um monte de vantagens em cima do cão que é filhote. Por exemplo, a pessoa fica com receio de ir lá adotar um cão adulto de 10, 12, 5, 6, 8, 10 anos. Mas isso aí é só porque é uma falta de conhecimento da pessoa, porque um cão adulto, ele já passou por várias etapas. Então, o que ele precisa? Uma adaptação, e as pessoas que adotam ele têm que entenderem como é que funciona a mente dele. Porque um cão de rua, ele não precisa de muita coisa, entendeu? O cão de rua, ele segue, por exemplo, seus instintos, seus impulsos, muito mais, ele já vem. Então, quando daqui a pouco, por exemplo, tu vai lá no canil, por exemplo, canil municipal, e tem vários cães lá. Cães adultos, que não podem estar lá na rua, então levam para lá. E esses cães, às vezes, eles vão ficando lá porque as pessoas preferem o filhotinho, entendeu? Preferem o pequeno, preferem aquele de 5, 6 meses. Entendeu? Então, esse é um problema. Mas não tem a diferença entre cão pequeno ou um cão adulto. Os dois têm qualidades e os dois têm problemas que a pessoa tem que se preparar para ele. Vou citar alguns, que é dos filhotes, e depois outros, que é dos cães adultos. Dos filhotes. A facilidade é o quê? Se tu já tem uma ideia, tu conversou com alguém, como funciona aquele cão, a partir do momento que ele chega na tua casa e tu está preparada para ele, o filhote vai se adaptar rápido. Ele vai se adaptando, desde que tu impõe a ele regras e limites, exercício mental e físico. Tipo, eu vou ensinar para ele, o meu cão, quando chega em casa, meu filhote, a primeira coisa que ele tem que entender é aonde ele faz as necessidades, aonde ele vai morar. Mas as pessoas, naquela ansiedade, naquele afã, primeira coisa é sala, junto com a família, vamos brincar, vamos tudo, já compramos lacinho, roupinha, tudo, e esquece do comportamento, e vão levando ele. Mas o filhote tem essa facilidade de tu, desde cedo, impor a ele. Uma dificuldade dos filhotes é a função das vacinas. Entendeu? O que acontece muito, não é bem a minha área, mas eu conheço e me preparei para isso, entendo como é que funciona. Às vezes a gente acha um cão na rua, um filhotinho, ou uma ninhada, ou um cachorrinho jovem, e leva para uma ONG, para um protetor, e primeira coisa que faz, vamos vacinar e vamos... Não, tem que passar um período para ele, né, ficar forte, e depois entram essas vacinas, entram tudo, aí um bom acompanhamento de um médico veterinário, ele vai te explicar, entendeu? Mas é importante as pessoas entenderem que o filhote tem que fazer uma quarentena, ele tem que estar num lugar assim, depois a gente vacina, porque também é um grande problema, às vezes as pessoas pegam o filhotinho, levam para um lugar que já tem outros cães, já tem sinomose, outras doenças, infecções, um monte de coisa. Esses filhotes vai para lá, se junta com tudo isso, baixa a resistência
e os vírus que estão neles, porque eles estão na rua, então eles estão sugando todos os vírus chegam neles. Então, quando eles vão para esse local, baixa resistência, porque se sentem presos, porque o cão, ele não entende que ele está solto, isso faz parte da natureza dele, andar para buscar comida, andar para socializar com outro cachorrinho, andar para reconhecer um outro território, andar para perpetuar a raça. Então, na mente do cão de rua ou não, ele precisa andar. E nessa andança ele vai adquirindo doenças. O anticorpos dele tá tudo bem, tá tudo forte, ele vai embora. Aí a pessoa resgata, leva para casa e vacina. Vacina é vírus vivo modificado. Quando entra no animal, o que ele tem vem. As pessoas perdem, às vezes. Como é que resgatei e morreu? Resgatei há uma semana atrás e ele está doentinho agora. Então, isso é muito importante. Antes de pegar, veterinário. Conversar com ele. Olha, eu tive doença, o que acha de fazer isso? Essa é a ideia. Tá? E a situação dos cães que mordem pessoas de bicicleta, pessoas a pé, pessoas de moto? O cão é assim, ó, ele tem seus instintos naturais, que eu sempre falo, seus impulsos naturais. Se eles entendem que ali, naquele local, ele tem abrigo, ele tem proteção, ele tem alimentação, então daquele local ele faz o seu ambiente. Cães são animais de matilha, então tu nunca vai ver um cão sozinho. Raramente tu vai ver um cão sozinho. Se ele está sozinho, porque ele está procurando alguma coisa. O instinto natural, ele está atrás de uma fêmea no cio, está atrás de uma turma, ele está, entendeu? Ele está achando. Então, eles começam a se juntar e dominar os territórios. Praça, esquinas, aonde tem caixa, hoje o pessoal põe aquelas caixas, aonde tem as caixas, eles começam a dominar ali, e pode prestar atenção, eu sou um cara que presta muita atenção nisso, eu vou para uma esquina às vezes, e estou trabalhando com o meu cão, e eu fico assistindo ali, a disputa pelas caixas, às vezes para as pessoas que não entendem, passa aquilo desapercebido, mas eles estão disputando aquele território, e como o ser humano é que bota, eles associam que é uma coisa boa, e ali botar. Agora, quanto a morder, aí funciona de uma outra maneira. Eles dominam aquele território e tu pode ver que eles começam primeiro correndo atrás de carro. Porque é um instinto natural, eu preciso gastar minha energia, entendeu? Antigamente, os cães andavam quilômetros para conseguir comida. Saíam das partes mais, mais urbanas e iam atrás de comida, tá? Hoje eles não precisam, hoje ao contrário, eles vêm para dentro da cidade, eles nas praças, tem cães que moram já em frente a locais já há anos, que são alimentados, que são tratados ali, então eles começam a formar que aquilo ali é o território dele, passa um carro, eu já exercito o físico, o mental, tá? E a dominância. Essas são as regras básicas que um cachorro tem, ele precisa. Então, se ele não está fazendo nada, ele vai esperar que aquilo... Então, vê alguma coisa que passa rápido por ali, então ele começa a ter um instinto de correr. E aquilo vai se perpetuando entre o outro vai olhando, vamos aumentando, até que chega o momento que eles passam para a bicicleta, para a moto que faz barulho, passam para tudo. Tá? E alguns... por já ter uma liderança maior, porque se prestar atenção, nas esquinas tem vários cães, mas quem manda realmente é 1, 2, e quem sai, geralmente, é 1, 2. Esses começam a tomar outras decisões, de atacar pessoas, por exemplo, idoso, que vem arrastando o pezinho, que vem com muletinha, aquilo é estranho para eles. E no meu território, eu preciso proteger. Criança pequena, de longe ele parece um outro cachorro. Se a pessoa não está ligada, mas eles já estão dominando o território. Alguns conseguem interpretar, entendeu? E aí não tem. Agora, os que não conseguem interpretar, eles tomam a decisão de ir atrás.
Uma pessoa idosa não tem como se proteger muito. Então os cães começam a cercar, entendeu? E aí acaba mordendo. Isso é muito complicado. Acontece que esses cães eles estão na cidade, às vezes, levam eles para os abrigos. Só que não tem função para eles lá. Não existe um trabalho, por exemplo, de adoção para cães adultos, cães velhos, cães que passam por esse problema. Então eles vão ficando. Mêmora Farias é simpatizante da causa animal. Ela colabora com as ONGs, colabora com as pessoas que lutam pela causa animal, lutam para proteger os animais de rua principalmente. Vamos conversar com a Mêmora sobre como, Mêmora, surgiu na tua vida essa questão de amparar os animais, de adotar os animais. O primeiro cachorrinho da minha vida já foi depois de adulta, porque a minha mãe não permitia, né? Vacina, espaço pequeno, a gente não podia criar, né? Daí então eu adotei de rua. Faço questão de adotar vira-lata. Essa aqui seria uma vira-lata que apareceu na minha vida, mas ela é de raça, eu creio, né? E assim, ó, olha que eu sou apaixonada, é uma coisa que vem de dentro, né? Não adianta. Eu não posso ver um cachorro passar fome, não posso ver, vou, né, cuidar, parar, assim. Eu ajudo as pessoas, assim, quando estão precisando, alguma ração. A castração a gente tem como conseguir, né? Que agora até a prefeitura tá. A gente vê muito nas redes sociais a questão da adoção, de encaminhar, que tu colocas nas suas redes sociais. É que a adoção é assim, o problema da adoção, as pessoas pegam, né? E depois não procuram levar para castrar, porque é aí que é o problema, né? Que eles se multiplicam e as pessoas não cuidam disso aí e deveriam cada um fazer um pouquinho para castrar o seu animalzinho, já ajuda muito, né? Como tu analisa o trabalho que vem sendo feito em Santa Vitória do Palmar, das ONGs, da prefeitura, dos voluntários? Eu acho maravilhoso, principalmente a Nádima Gonzalez e o Leonardo Castilhos. Eu acho que os dois ali se entregam de corpo e alma, né? Por exemplo, agora há pouco foi feito um bingo para arrecadação, eu ajudei também a trabalhar, e isso é maravilhoso. Tu não vê, inclusive comentavam nas redes sociais, que maravilha que Santa Vitória faz isso, né, pelos animais de rua e todos, né, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho que qualquer um dos dois aí, mais outros integrantes que nem vou citar todos os nomes que eu não lembro agora, mas todos participam, todos ajudam, todo mundo na mesma causa, é diminuir a população dos cachorros, né. Isso aí eu acho fantástico, tanto a Nádima como o Leonardo, e eles, nossa senhora, eles ajudam muito, né? Qual a tua opinião sobre as castrações? Cira, assim, ó, tá, eu acho que isso aí, das castrações que a prefeitura fez aí, maravilhoso, né, de doar as castrações, principalmente para aqueles menos favorecidos, que querem ter um animalzinho e não há grana para castrar, né? Acho maravilhoso. Só que o problema é a conscientização das pessoas, não é só adotar um cachorrinho de rua e não cuidar, né? Tem que castrar, tem que tudo, né? Desverminar, vacinar. E eu acho que isso aí é maravilhoso que estão fazendo aí da castração, né? Tanto a Nádima na ONG como o pessoal da prefeitura. Além das castrações, que outras opções tu acha que podem amenizar ou solucionar o problema dos cães abandonados na rua? São essas aí, ó. O aumento do centro de zoonoses eu acho que deveria aumentar, né? Isso aí seria fundamental, né? Aumentar as baias, o canil lá. E aí sim, recolher os animais que andam por aí soltos, que na hora não tem dono, né? Simplesmente eles aparecem e não tem dono. Aí tu vai lá, bota uma foto no Facebook, de quem é? Ninguém é, não é de ninguém, né? Então eles andam por aí soltos, e como tu diz, fazem as necessidades por aí, mas e quem é que vai reparar isso aí, né? Então eu acho que tem que ter um lugar assim para colocar, principalmente esses mais abandonados aí, que tu vê que já ninguém adota, né? Ninguém adota um cachorro velho. Tu vê isso aí, se é um bonitinho, pequenininho, que amorzinho, tu leva, mas
né? É difícil as pessoas, né, levarem assim um cachorrinho mais idoso ou já desses veteranos aí, principalmente aqui da praça, que vê muitos por aqui. E tu acredita que uma multa para os tutores que deixam os seus cães na rua ou que abandonam seria uma medida? Pode ser, mas eles já não tem dinheiro nem para castrar, né? É mais para pagar multa, não adianta. E tem que ter uma conscientização deles, eu acho. Cada um fizesse um pouquinho, né? Eu digo, uma gota de água no oceano, né? É o que eu acho isso aí. Só que tem que ter consciência, tem que amar os animais. Se tu não ama, tu não cuida. Ou se tu cuida assim, tá, botei para dentro do pátio, aí ficou o animal, né? E o problema, o animal escapa, vai para a rua, entra no cio, pega a cria, pronto. E aí, aconteceu com esta cachorrinha aqui, que eu peguei ela lá do fórum, ela era gigantesca, todo mundo pensando que estava prenha. Aí a gente mandou fazer exame e tudo, não estava, era só gorda, né? Daí eu adotei. Então é assim, eu acho que é a consciência do povo, né? Tem que cuidar dos animais e procurar castrar. É só procurar um órgão público aí, é só pedir, não tenho condições, eu quero, marca tal dia, vai lá e leva, porque já aconteceu de marcar e não levarem, né? Os cachorros não apareceram na hora. Eu sei, fiquei sabendo, né? Então, eu acho que é por aí a coisa, né? Este foi o nosso primeiro programa cotidiano na TV Extremo Sul. Obrigado pela sua audiência.